Sai da minha casa agora, sua velha interesseira. As palavras de Fábio Mendonça cortaram o ar pesado da funerária São Miguel como uma lâmina afiada. Eu ainda segurava o rosário de madrepérola que havia rezado durante toda a madrugada ao lado do caixão do meu marido Pedro. E ali estava meu enteado, um homem de 32 anos que eu havia criado com tanto amor e dedicação, me expulsando na frente de meio mundo. O corpo do meu Pedro ainda estava ali, a poucos metros de nós, cercado por coroas de flores caras e o cheiro enjoativo de lírios brancos. Aquele homem que foi minha vida por 16 anos havia partido numa quinta-feira qualquer, e no domingo seguinte eu estava sendo humilhada publicamente pelo filho que ele tanto amava. Você conseguiu o que queria, né? Fábio continuou, com os olhos vermelhos, não sei se de choro ou de raiva. Casou com meu pai só pelo dinheiro dele. Agora pega suas coisas e some daqui. O salão principal da funerária ficou em silêncio absoluto. Deve ter umas 80 pessoas ali. Empresários, amigos da família, vizinhos, funcionários da construtora do Pedro. Todos me olhavam com uma mistura de pena e constrangimento, enquanto eu sentia meu mundo desabar exatamente no momento em que mais precisava de amparo. Meu nome é Cibele Santos. Tenho 64 anos e jamais pensei que viveria uma situação como essa. Sou uma mulher que sempre trabalhou, sempre fui independente. Passei 40 anos da minha vida como secretária executiva numa empresa de contabilidade respeitada aqui da cidade. Nunca precisei de homem para me sustentar, nunca fui atrás de ninguém por dinheiro. Mas ali, naquele momento, diante de todos aqueles olhares curiosos e julgadores, eu me senti menor que um grão de areia. Fábio, pelo amor de Deus, tentei dizer, mas minha voz saiu fraca, embargada. Seu pai acabou de morrer. Não é hora para isso. Não é hora? Ele deu uma risada amarga, dessas que gelam o sangue. Você teve 16 anos para se aproveitar dele. Agora acabou. Não tem mais nada aqui para você. Patrícia Silva, a esposa do Fábio, estava do lado dele com uma expressão que eu conhecia bem. Aquela cara de quem finalmente estava vendo seus planos se realizarem. Ela sempre me olhou como se eu fosse uma intrusa na família, mesmo depois de tantos anos. Uma mulher de 30 anos, bonita, ambiciosa, que desde o primeiro dia que pisou na nossa casa me tratava com desprezo mal disfarçado. Cibele, ela disse, com aquela voz doce e falsa que eu detestava. Você precisa entender que a situação mudou agora. O Fábio é o herdeiro natural do Pedro. Você sempre foi bem-vinda enquanto o Pedro estava vivo, mas agora... Agora o quê? Consegui reunir forças para perguntar. Agora eu não sou mais gente? Agora eu não fui esposa do homem que está ali naquele caixão? Você foi esposa dele, Fábio respondeu, com um tom cruel que, pensando bem agora, eu já vinha notando há alguns anos, mas tentava ignorar. Mas isso não te dá direito nenhum sobre o patrimônio da família Mendonça. Você não contribuiu com nada. Você não é do nosso sangue. Cada palavra era como um tapa na minha cara. Eu olhei em volta, procurando algum rosto amigo, alguém que pudesse me defender. Mas as pessoas desviavam o olhar, fingiam que não estavam vendo nada. Alguns até cochichavam entre si, como se estivessem assistindo a uma novela. Dr. Maurício Fernandes, um advogado magro e de óculos que eu reconheci como especialista em sucessões, estava parado atrás do Fábio. Ele me olhou com uma expressão profissional, fria, e acenou com a cabeça como se estivesse confirmando tudo o que o Fábio estava dizendo. Você tem uma semana para tirar suas coisas da casa, Fábio continuou, ignorando completamente as lágrimas que escorriam pelo meu rosto. Só as suas coisas pessoais, roupas, alguns objetos sem valor, o resto fica. O resto fica? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Fábio, eu vivi naquela casa por 16 anos. Eu decorei cada cantinho, eu cuidei de cada detalhe. Eu transformei aquela casa num lar. Você morou lá por caridade do meu pai, ele respondeu, sem pestanejar. Agora,
A caridade acabou. Foi nesse momento que eu percebi que aquilo não era impulso, não era coisa do momento. Fábio estava calculando aquela situação há muito tempo. Ele sabia exatamente o que falar, como falar e tinha até advogado presente. Ele havia planejado me humilhar publicamente na frente de todos os conhecidos para me quebrar por completo. Vocês não podem fazer isso comigo, consegui dizer, tentando manter um mínimo de dignidade. Eu tenho direitos. Eu fui casada com Pedro por 16 anos. Direitos? Fábio deu outra risada cruel. Que direitos? Você assinou algum contrato? Você botou algum dinheiro na compra da casa? Você participou da construção da empresa? Você fez alguma coisa além de ser uma boa dona de casa? Cada pergunta era como uma facada. Porque a verdade é que eu nunca me preocupei com essas coisas. Pedro sempre cuidou da parte financeira. Sempre me disse que eu não precisava me preocupar com nada. Ele dizia que eu já fazia minha parte cuidando da casa, cuidando dele, cuidando do relacionamento com o Fábio. Eu criei você. Foi tudo que consegui dizer. Quando seu pai me conheceu, você era um adolescente perdido, rebelde, brigando na escola. Eu dediquei meus fins de semana para te ajudar nos estudos. Eu te levei para terapia. Eu conversei com os diretores da escola. Eu fiz de tudo para você se tornar o homem que é hoje. E eu agradeço, ele disse com uma ironia que me cortou o coração. Mas gratidão não paga a herança. Você fez o que qualquer mulher faria para conquistar um homem rico. Agora, acabou o teatro. Nesse momento, eu olhei para o caixão do Pedro. Meu marido estava ali, elegante no seu terno preto favorito, com as mãos cruzadas sobre o peito. Ele parecia em paz, como se estivesse dormindo. E eu pensei, Pedro, meu amor, você está vendo isso? Você está vendo como o filho que você tanto amava está me tratando? Peguei minha bolsa preta e caminhei em direção à saída. Cada passo que eu dava naquele carpete vermelho da funerária parecia que estava caminhando para o fim da minha vida. Cibele! Ouvi Patrícia me chamando nas minhas costas. Quando me virei, ela estava com um sorriso que tentava parecer gentil. Não leva para o lado pessoal, tá? É só a vida seguindo o curso natural das coisas. Eu não respondi. Não tinha mais nada para dizer. Saí daquela funerária sabendo que estava deixando para trás não apenas o corpo do homem que eu amava, mas também a vida inteira que havíamos construído juntos. Lá fora, o sol de março estava forte demais para um dia de velório. Eu entrei no meu Corsa Prata, um carro simples que Pedro havia me dado no meu aniversário de 60 anos, e fiquei ali parada, tentando processar tudo o que havia acontecido. Era como se os últimos 16 anos da minha vida tivessem sido apagados de uma vez. Como se eu tivesse acordado de um sonho e descoberto que, na verdade, sempre fui uma estranha na minha própria casa. Sentada ali no meu carro, com as mãos tremendo no volante, minha mente voou para 18 anos atrás. Foi como se um filme começasse a passar na minha cabeça, me mostrando como tudo começou, como eu havia chegado naquela situação. Eu tinha 47 anos quando conheci Pedro Mendonça. Era uma segunda-feira chuvosa de abril de 2007, e ele havia chegado no escritório da Contabilidade Santos em Associados, onde eu trabalhava há quase 20 anos, para resolver problemas com a documentação da construtora dele. Lembro que ele entrou naquela sala de espera simples, com as paredes amareladas e as cadeiras de plástico, mas parecia que estava num palácio. Pedro tinha uma presença marcante, 1,80 m de altura, cabelos grisalhos bem cortados, olhos azuis que pareciam ver através das pessoas, e um terno cinza impecável que deve ter custado mais que meu salário de 3 meses. Com licença, ele disse, se dirigindo diretamente a mim na recepção. Eu tenho um encontro marcado com o Dr. Santos para as 14h. A voz dele era grave, educada, mas eu percebi que tinha alguma coisa diferente ali. Não era a arrogância de rico, era mais uma tristeza profunda, como se ele carregasse um peso invisível nos ombros. O senhor é o Sr. Pedro Mendonça? Perguntei, conferindo na agenda.
Da construtora Mendonça em Filhos? Isso mesmo. Ele se sentou numa das cadeiras e ficou olhando pela janela, vendo a chuva cair na rua. Embora agora seja só construtora Mendonça mesmo, não tem mais filhos trabalhando lá. Alguma coisa no jeito que ele falou me chamou a atenção. Era uma mistura de orgulho ferido e solidão que eu reconheci porque também sentia às vezes. Eu estava divorciada há 5 anos. Um casamento que não deu certo com um homem que não me valorizava, e morava sozinha num apartamento pequeno, mas confortável. Problemas familiares? Perguntei, sem pensar. Logo em seguida, me arrependi da pergunta íntima demais para uma desconhecida. Ele me olhou com surpresa, mas não pareceu incomodado. Meu filho não tem interesse nos negócios. Prefere ficar brigando na escola e me dando dor de cabeça. Que idade ele tem? 15 anos. E desde que a mãe dele morreu, há 4 anos, virou um verdadeiro furacão. Não sei mais o que fazer com aquele menino. Foi então que Dr. Santos saiu da sala dele e chamou Pedro para a reunião. Mas alguma coisa havia ficado no ar entre nós. Uma conexão sutil, talvez a identificação de 2 pessoas que estavam lidando com suas próprias batalhas. 2 semanas depois, Pedro voltou ao escritório. Oficialmente, era para buscar uns documentos que estavam prontos, mas eu percebi que ele ficou mais tempo que o necessário, fez mais perguntas do que precisava e, quando saiu, me disse: Cibele, não é? Você tem um jeito muito especial de lidar com as pessoas. Obrigada, Sr. Pedro. É o meu trabalho. Não, não é só trabalho. Você tem um dom natural para fazer as pessoas se sentirem ouvidas. 3 semanas depois, ele apareceu de novo. Dessa vez nem tinha desculpa profissional. Chegou no final do expediente e me convidou para tomar um café. Só um café, ele disse, com um sorriso tímido que contrastava com a postura confiante de empresário. Para conversar com alguém que entende de gente. Fomos numa padaria ali perto do escritório. Uma padaria simples, com mesas de fórmica e café passado na hora. Pedro parecia meio deslocado naquele ambiente, mas estava visivelmente relaxado. Foi a primeira vez que eu o vi sorrir de verdade. Cibele, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você tem filhos? Não consegui ter. Sempre foi um sonho meu, mas não rolou. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, mexendo o açúcar no café. Talvez você possa me ajudar com o Fábio. Eu não sei mais o que fazer. Desde que a Helena morreu, parece que ele me odeia. Como era a relação dele com a mãe? Helena era tudo para ele. Era uma mulher doce, paciente, sabia conversar com o menino de um jeito que eu nunca aprendi. Quando ela morreu de câncer, o Fábio fechou o coração. Comigo, com todo mundo. Foi assim que começou. Pedro precisava de alguém para ajudá-lo com o filho, e eu, no fundo, sempre sonhei em ser mãe. No começo, era só isso. Eu ia na casa deles nos fins de semana, tentava conversar com Fábio, ajudava com os deveres de casa, levava ele para lugares que adolescentes gostam. A casa dos Mendonça era realmente uma mansão, mas tinha um ar abandonado, como se ninguém realmente morasse ali. Pedro me contou que havia comprado aquela propriedade quando Fábio tinha 17 anos, em 2009, usando o dinheiro de uma obra grande que havia conseguido com a prefeitura. Era o sonho da Helena, ele disse. Ela queria uma casa com um jardim grande onde o Fábio pudesse crescer. Mas depois da morte dela, a casa virou só um lugar onde 2 pessoas tristes dormiam em quartos separados e mal se falavam. Fábio, no começo, me rejeitou completamente. Você não é minha mãe, ele dizia sempre que eu tentava me aproximar. Pare de fingir que se importa comigo. Eu não estou fingindo, eu respondia com toda a paciência que conseguia reunir. Seu pai está preocupado com você e eu quero ajudar. Meu pai só quer se livrar de mim, por isso trouxe você aqui. Levou meses para ele baixar a guarda. O primeiro sinal de que eu estava conseguindo alguma coisa foi quando ele me contou que estava sendo humilhado na escola por alguns colegas.
Ele havia brigado com 3 meninos e estava suspenso. Por que você não contou isso para seu pai? Perguntei. Porque ele não entende essas coisas. Ele só sabe trabalhar e ganhar dinheiro. Conversei com Pedro, expliquei a situação e juntos fomos na escola. Descobrimos que Fábio estava sendo vítima de bullying por ser filho de um homem rico e que as brigas eram, na verdade, tentativas dele de se defender. Mudamos ele de colégio, colocamos em terapia e, aos poucos, ele começou a confiar em mim. Pedro e eu nos aproximamos naturalmente durante esse processo. Ele era um homem bom, trabalhador, que havia construído um império do nada, mas não sabia como demonstrar afeto para o próprio filho. Tinha sido criado por um pai rígido, militar, que acreditava que homem não podia mostrar sentimentos. Cibele, ele me disse numa noite, depois de conseguirmos convencer Fábio a voltar para a escola nova. Você trouxe paz para a nossa casa. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer, Pedro. Eu gosto de vocês dois. Eu estou começando a gostar de você também, de um jeito diferente. Nosso primeiro beijo foi numa tarde de domingo, no jardim da casa, enquanto Fábio estava no quarto fazendo lição. Foi um beijo delicado, cheio de cuidado, como se os dois estivéssemos com medo de quebrar alguma coisa preciosa. Você acha que é cedo demais? Ele perguntou. Para quê? Para a gente tentar ser uma família de verdade. Eu havia me apaixonado por Pedro aos poucos, mas também havia me apaixonado pela possibilidade de ser mãe do Fábio. Aquele menino, que no começo me rejeitava, aos poucos foi se abrindo comigo. Começou a me contar sobre a escola, sobre os amigos, sobre os medos dele. Às vezes, quando estava doente, pedia para eu ficar perto até ele dormir. Nos casamos 1 ano depois, em 2008, numa cerimônia pequena, só com amigos próximos e família. Fábio foi nosso pajem. No dia do casamento, ele me deu um cartão escrito à mão. Obrigado por cuidar do meu pai e por me ensinar que nem todas as pessoas desistem da gente. Você é a melhor madrasta do mundo. Eu chorei lendo aquele cartão. Pedro chorou também. Era tudo o que eu sempre quis. Uma família onde eu fosse realmente amada e necessária. Os primeiros anos foram mágicos. Fábio melhorou na escola, fez amigos, começou a demonstrar interesse pela empresa do pai. Eu transformei aquela casa numa verdadeira casa de família. Organizei jantares para os sócios do Pedro, festas de aniversário para o Fábio, decorei cada cômodo com amor e cuidado. Pedro era um marido maravilhoso, romântico, atencioso, sempre me dizia que eu era o amor da vida dele. Antes de você, ele costumava falar, eu só existia, não vivia. Ele me levava para viagens, me dava presentes sem ser data especial e sempre fazia questão de me incluir em todas as decisões importantes da casa. Esta casa é nossa, Cibele. Tudo que é meu é nosso. Fábio se formou no ensino médio com boas notas, entrou numa universidade particular cara para estudar administração. Durante a faculdade, ele trabalhou meio período na construtora, aprendendo o negócio com o pai. Era um menino inteligente, esperto, e Pedro tinha muito orgulho dele. Olha só o que nós conseguimos, Pedro me disse na formatura do Fábio. Aquele menino rebelde virou um homem de verdade, e foi graças a você. Mas foi graças a nós dois, eu respondi. Você nunca desistiu dele. Mas foi por volta dessa época que comecei a notar pequenas mudanças no comportamento do Fábio. Coisas sutis. Às vezes ele demorava mais para me cumprimentar quando chegava em casa, ou fazia comentários sobre como eu tinha sorte de ter encontrado um homem como Pedro. Nada muito óbvio, mas eu percebia. Quando Fábio completou 25 anos, conheceu Patrícia numa festa de formatura de um amigo. Ela era bonita, ambiciosa, formada em marketing, e desde o primeiro dia que a trouxe em casa, eu percebi que ela me via como competição. Não por Pedro, isso jamais, mas pela influência que eu tinha sobre Fábio e pela posição que eu ocupava na família. Sua madrasta é interessante,
ela disse para Fábio numa das primeiras vezes que jantou conosco. Ela usou exatamente esse tom, como se interessante fosse uma palavra ruim. A Cibele é demais, Fábio respondeu na época. Se não fosse por ela, eu provavelmente teria virado um marginal. Mas aos poucos, Patrícia foi plantando sementes na cabeça dele. Comentários sutis sobre como era estranho uma mulher se casar com um homem tão mais velho e rico. Perguntas aparentemente inocentes sobre o que ia acontecer com a herança quando Pedro morresse. Observações sobre como eu tinha sorte de ter encontrado um homem como Pedro. Pedro percebia a tensão, mas tentava manter a paz. As mulheres têm essas coisas entre elas, ele dizia. Vai passar. Mas não passou. Depois que Fábio e Patrícia se casaram e tiveram os filhos, a distância só aumentou. Eles vinham em casa nos domingos, mas sempre com pressa, sempre com cara de quem estava cumprindo obrigação. Patrícia falava comigo só o necessário, e eu sentia que Fábio estava cada vez mais frio comigo. Nos últimos 3 anos antes da morte do Pedro, a frieza do Fábio havia se tornado mais evidente. Ele me cumprimentava com educação, mas sem carinho. Às vezes eu pegava ele e Patrícia cochichando e parando de falar quando eu chegava perto. Em algumas ocasiões, ele fez comentários sobre como eu não precisava me preocupar com os negócios da família, como se estivesse me excluindo propositalmente das conversas. Agora eu entendia que Fábio já vinha se preparando mentalmente para este momento há anos, influenciado pela Patrícia. A mudança não havia sido súbita, havia sido gradual, calculada, e eu havia sido ingênua demais para perceber a extensão da transformação. Você está percebendo isso também? Perguntei para Pedro numa noite. Percebendo o quê? O jeito que o Fábio está mudando comigo. Pedro suspirou. Cibele, o menino cresceu, casou, tem família própria. É natural que ele se afaste um pouco. Não é afastamento natural, Pedro. É diferente. Ele me olha de um jeito estranho às vezes. Você está imaginando coisas. O Fábio te ama. Você é a única mãe que ele conheceu de verdade. Mas eu não estava imaginando. E agora, sentada naquele carro, lembrando de tudo isso, eu entendia que Pedro talvez não quisesse enxergar a verdade. Talvez ele soubesse que o filho que ele tanto amava estava se tornando uma pessoa diferente, influenciado por uma mulher que não me suportava. O que eu não sabia ainda era que Pedro havia percebido muito mais do que eu imaginava. E que ele havia tomado medidas para me proteger. Balançando a cabeça para espantar as lembranças, voltei para aquela quinta-feira maldita que mudou minha vida para sempre. Era 14 de março de 2024, uma data que ficou gravada na minha memória como se fosse marcada a ferro em brasa. Pedro havia acordado bem naquele dia. Tomamos café juntos na varanda, como fazíamos todas as manhãs há 16 anos. Ele estava animado porque havia fechado um contrato grande para construir um condomínio residencial na zona sul da cidade. Era um projeto que ele vinha negociando há meses. Cibele, amor, ele disse, espalhando geleia de morango na torrada. Depois que esse projeto estiver pronto, a gente vai viajar para a Europa. Você sempre quis conhecer Paris, não é? Claro que quero. Eu estava organizando uns catálogos de agência de turismo que havia pego na semana anterior. Já estou até pesquisando os lugares que quero visitar. Vamos ficar uns 2 meses lá. Merecemos curtir a vida um pouco, não acha? Pedro estava com 71 anos, mas parecia ter 10 a menos. Cuidava da saúde, fazia caminhadas todas as manhãs, não fumava, bebia só socialmente. O médico sempre dizia que ele tinha a pressão boa e exames em dia, embora tivesse alertado recentemente sobre a importância de reduzir o estresse do trabalho. Pedro, você não acha que está na hora de passar mais responsabilidades para o Fábio? Perguntei, como fazia às vezes. Você podia se aposentar, curtir mais a vida. Ah, Cibele, você sabe que eu não consigo ficar parado. Trabalhar é o que me mantém vivo. Ele deu aquele sorriso que eu amava. Mas prometo que depois dessa obra grande vou diminuir o ritmo. Ele saiu de casa às 8 da manhã, como sempre.
Me deu um beijo demorado, daqueles que me faziam sentir como uma adolescente apaixonada. Te amo, minha vida, até à noite. Também te amo. Cuidado no trânsito. Foram as últimas palavras que trocamos. Passei a manhã organizando a casa, conversando com a Dona Rosa, nossa empregada que trabalhava conosco há mais de 10 anos. Estava planejando um almoço especial para o domingo, porque era aniversário de casamento de uns amigos nossos e queríamos fazer uma surpresa. Dona Cibele, Dona Rosa disse enquanto arrumava a sala. O Sr. Pedro está muito animado ultimamente. Parece um jovem de novo. É verdade, Rosa. Acho que ele está feliz com esse projeto novo e também está empolgado com a viagem que vamos fazer. Por volta das 11 da manhã, recebi uma ligação estranha. Era da Marlene, secretária do Pedro há mais de 15 anos. Dona Cibele, a senhora pode vir aqui no escritório? Por quê? Aconteceu alguma coisa? É melhor a senhora vir pessoalmente. O tom da voz dela me assustou. Marlene sempre foi uma mulher tranquila, controlada, mas estava claramente abalada. Marlene, me diz o que está acontecendo. Você está me deixando preocupada. Dona Cibele, o Sr. Pedro passou mal. A ambulância já está a caminho. Meu mundo começou a desabar naquele momento. Peguei as chaves do carro com as mãos tremendo e saí disparada para o escritório da construtora. No caminho, liguei para Fábio. Fábio, seu pai passou mal no escritório. Estou indo para lá agora. Como assim passou mal? O que aconteceu? Não sei. A Marlene só disse que chamaram a ambulância. Estou saindo agora. Nos encontramos lá. Quando cheguei no escritório, já havia uma ambulância parada na frente do prédio. Corri para o elevador, subi até o 10º andar onde ficava a sede da construtora. A porta estava aberta, tinha gente aglomerada no corredor. Marlene veio correndo me abraçar, chorando. Dona Cibele, eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. O que você quer dizer com isso? Onde está o Pedro? Ele teve um infarto. Quando eu entrei na sala dele para levar uns papéis, ele estava apoiado na cadeira, mas já tinha partido. Chamei a ambulância na hora, mas... Mas o que, Marlene? Os paramédicos disseram que foi muito rápido. Ele deve ter sentido alguma coisa e conseguiu se apoiar, mas não teve como fazer nada. Não lembro direito do que aconteceu depois. Acho que desmaiei ou entrei em choque. A próxima coisa que me lembro é de estar no hospital, sentada numa cadeira de plástico branca, olhando para Fábio conversando baixinho com um médico. Fábio se aproximou de mim com os olhos vermelhos. Cibele, o médico disse que foi um infarto fulminante. Papai não sofreu. Foi muito rápido. Não pode ser verdade. Foi tudo o que consegui dizer. Ele estava bem hoje de manhã. Estava fazendo planos para a viagem da gente. Eu sei, é difícil de acreditar. Fábio me abraçou e por um momento eu senti que não estava sozinha no mundo. Ele parecia genuinamente abalado, chorava baixinho, repetia: Não acredito que ele se foi. O que a gente faz agora, Fábio? A gente vai cuidar de tudo, dos papéis, do velório, de tudo que for necessário. Você não precisa se preocupar com nada. Patrícia chegou meia hora depois, com os 2 filhos. Ela me abraçou, disse que sentia muito, parecia sinceramente consternada. Cibele, qualquer coisa que você precisar, pode contar conosco. Passamos o resto da quinta-feira e a sexta-feira inteira organizando o velório. Fábio se encarregou de todos os detalhes, contratou a funerária mais cara da cidade, mandou fazer dezenas de coroas de flores, avisou todos os conhecidos e sócios da empresa. Para um empresário do porte do Pedro, era natural que o velório durasse 3 dias, sexta, sábado e domingo, para que todos os sócios, funcionários e autoridades pudessem se despedir adequadamente. Eu estava num estado de choque tão profundo que mal conseguia tomar decisões. Fábio assumiu tudo, e eu fiquei grata por isso. Ele parecia ter amadurecido de uma hora para outra, estava cuidando de mim como um filho cuidaria da mãe de verdade.
Cibele, você quer que o papai seja velado com que roupa? O terno preto. Era o favorito dele. E sobre as flores, você tem alguma preferência? Lírios brancos. Ele sempre gostou de lírios. Fábio anotava tudo, cuidava de cada detalhe. Patrícia ficava do meu lado, me oferecia água, tentava me fazer comer alguma coisa. Parecia que, na dor, a gente havia se unido como uma família de verdade. Mas na sexta-feira à noite, véspera do primeiro dia de velório, eu descobri que estava completamente enganada sobre essa união familiar. Estava na minha cama, na nossa cama, olhando para o lado vazio onde Pedro dormia, quando ouvi vozes vindas da sala. Fábio e Patrícia estavam conversando baixinho, mas as vozes ecoavam pelo corredor. Normalmente, eu não prestaria atenção, mas alguma coisa no tom da conversa me chamou a atenção. Saí do quarto de camisola e chinelos e caminhei silenciosamente até a escada. Eles estavam na sala e consegui ouvir perfeitamente. Você tem certeza de que ela não tem direito a nada? Era a voz da Patrícia. Dr. Maurício foi bem claro. Como o papai nunca fez testamento, a herança vai toda para mim como filho único. Ela pode até tentar alguma coisa na justiça, mas não vai conseguir nada significativo. E a casa? A casa está no nome do papai. Vai fazer parte da herança. Então ela vai ter que sair daqui. Vai, mas vamos dar um tempo, né? Não podemos parecer muito cruéis. Vamos esperar passar o velório, aí conversamos com ela numa boa. Senti uma tontura terrível. Eles estavam falando sobre mim como se eu fosse um problema a ser resolvido. Como se eu fosse uma intrusa que precisava ser removida da casa onde vivi por 16 anos. Fábio, você tem certeza de que ela não desconfia de nada? Não. Ela está muito abalada para pensar em herança agora. E sempre foi meio ingênua para essas coisas. Melhor assim. Quanto menos confusão, melhor para todo mundo. Voltei para o quarto em silêncio, com o coração disparado. Não consegui dormir o resto da noite. Ficava repassando na cabeça aquela conversa, tentando entender se havia escutado direito. Será que Fábio estava planejando me expulsar da casa? Será que toda aquela gentileza dos últimos 2 dias era fingimento? Será que ele estava só esperando enterrar o pai para mostrar sua verdadeira face? No sábado de manhã, primeiro dia do velório, Fábio estava diferente comigo. Mais distante, mais formal. Não era mais o filho carinhoso que havia me consolado na quinta-feira. Era como se tivesse colocado uma máscara de educação fria. Bom dia, Cibele. Dormiu bem? Não muito. E você? Também não. É difícil aceitar que papai se foi. Mas havia alguma coisa estranha na tristeza dele. Parecia ensaiada, como se ele estivesse representando o papel de filho enlutado. E Patrícia? Patrícia me olhava de um jeito diferente, como se estivesse avaliando um objeto que ia ter que se desfazer. Durante o velório, percebi que Fábio cochichava muito com o Dr. Maurício Fernandes, o advogado especialista em sucessões. Eles se afastavam dos outros convidados, falavam baixinho, consultavam papéis. Fábio, me aproximei dele numa hora que havia menos gente. Vocês estão conversando sobre o quê? Ah, questões burocráticas, Cibele, documentos da empresa, essas coisas chatas. Você não precisa se preocupar com isso agora. Mas a forma como ele disse me deixou ainda mais desconfiada. Era como se ele estivesse me excluindo propositalmente das decisões. No final da tarde de sábado, quando já estávamos na segunda noite de velório, Dr. Maurício se aproximou de mim. Dona Cibele, a senhora tem uns minutos para conversarmos? Claro. Sobre o quê? Sobre a situação patrimonial do Sr. Pedro. É importante que a senhora entenda alguns detalhes legais. Foi então que tudo começou a ficar claro. Doutor. Maurício me explicou, com aquele jeito frio de advogado, que como Pedro nunca havia feito testamento, toda a herança iria automaticamente para Fábio como filho único. Que eu, como esposa, teria direito apenas a alguns bens básicos, mas nada muito significativo. E a casa? Perguntei.
A casa faz parte do patrimônio a ser herdado pelo filho. Mas eu morei lá por 16 anos. Eu ajudei a construir aquela casa como um lar. Entendo a situação da senhora, mas legalmente é assim que funciona. Senti que o chão estava se abrindo embaixo dos meus pés. Era como se estivessem me preparando para o que ia acontecer no dia seguinte. Como se estivessem me dando a oportunidade de aceitar minha expulsão de forma civilizada. Naquela noite, a segunda noite de velório, Fábio mal falou comigo. Patrícia também estava estranha, evitava meu olhar. Eu comecei a entender que havia uma conspiração sendo armada, e eu era a única que não sabia de nada. Foi então que aconteceu o que vocês já sabem. No domingo, última noite de velório, na frente de todos os convidados, Fábio mostrou sua verdadeira face e me humilhou da pior forma possível. Mas agora, sentada naquele carro, eu entendia que aquilo não tinha sido impulso. Havia sido planejado desde a quinta-feira, desde a primeira hora depois da morte do Pedro. Enquanto eu chorava a perda do amor da minha vida, eles estavam calculando como se livrar de mim da forma mais rápida e eficiente possível. O que eu ainda não sabia era que Pedro havia deixado algumas surpresas que iriam mudar completamente essa história. Dirigi até em casa, ou melhor, até a casa que eu achava que ainda era minha, completamente em estado de choque. As lágrimas embaçavam minha visão, e eu precisei parar o carro 2 vezes porque estava tremendo demais para dirigir direito. Quando cheguei na nossa rua, Rua das Magnólias, número 847, vi que já havia 2 carros estranhos estacionados na entrada. Um era um BMW preto que eu não conhecia, e o outro era o carro do Dr. Maurício. Meu coração disparou. Eles estavam lá dentro, na minha casa, provavelmente já dividindo os despojos. Entrei pela garagem usando minha chave, como fazia há 16 anos. A casa estava estranha, como se não fosse mais minha. Havia vozes vindas da sala principal, e quando me aproximei, vi Fábio, Patrícia, Dr. Maurício e um homem que eu não conhecia, magro, de óculos, carregando uma pasta de documentos. "Ah, chegou", disse Fábio quando me viu, como se eu fosse uma visita inconveniente. "Cibele, este é o Sr. Roberto, da imobiliária Goldstein & Associados. Ele veio fazer uma avaliação da propriedade." "Avaliação da propriedade?" Minha voz saiu mais alta que eu pretendia. "Para quê?" "Para venda, obviamente", Patrícia respondeu, com aquele sorriso frio que eu aprendera a detestar. "A casa é grande demais para uma pessoa sozinha. É melhor vender e investir o dinheiro em algo mais prático." Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. "Vocês estão falando de vender a minha casa?" "Não é sua casa, Cibele", Fábio disse, com uma paciência falsa, como se estivesse explicando algo para uma criança. "É a casa do meu pai, que agora faz parte da herança que eu herdei, e eu decidi que vou vender. Mas eu vivo aqui há 16 anos, eu decorei cada cantinho desta casa, eu plantei cada flor do jardim, Você morava aqui", Dr. Maurício me interrompeu. "Mas isso não lhe dá direitos de propriedade. A casa está registrada em nome do falecido Pedro Mendonça, e como único herdeiro, o Fábio tem total direito de dispor da propriedade como quiser." O Sr. Roberto, da imobiliária, parecia constrangido com a situação. "Olha, talvez seja melhor eu voltar outro dia, quando a situação estiver mais resolvida." "Não precisa", Fábio disse. "A senhora pode continuar com a avaliação. Paguei extra para vir num domingo justamente para acelerar o processo." A Cibele já estava saindo mesmo. "Eu não vou sair de lugar nenhum", explodi. "Esta é a minha casa. Eu tenho direitos como viúva." "Que direitos?" Patrícia deu uma risada cruel. "Você tem direito a algumas roupas e objetos pessoais, é só isso." Foi nesse momento que Dona Rosa apareceu na sala, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela havia trabalhado na nossa casa por mais de 10 anos, conhecia cada detalhe da nossa vida familiar. "Dona Cibele", ela disse baixinho, "eu sinto muito por tudo isso."
Rosa, você pode ir para casa mais cedo hoje, Fábio disse de forma ríspida. Na verdade, não vamos precisar mais dos seus serviços. Como assim? Dona Rosa parecia chocada. Eu trabalho aqui há 10 anos. E nós agradecemos pelos serviços prestados, Patrícia disse, tirando um envelope da bolsa. Aqui está a sua indenização, vários meses de salário. Dona Rosa olhou para mim com pena e tristeza. Dona Cibele, se a senhora precisar de alguma coisa... Obrigada, Rosa. Você sempre foi leal à nossa família. Leal à família do meu pai, Fábio corrigiu. Agora não existe mais essa família. Cada palavra era como uma facada. Eles estavam sistematicamente apagando tudo que eu havia construído ali. Não era só a casa que eles estavam tirando de mim, era toda a minha identidade, toda a minha história. Cibele, Dr. Maurício disse, sugiro que a senhora retire suas coisas pessoais hoje mesmo. Na segunda-feira vamos providenciar a mudança das fechaduras, por questões de segurança. Mudar as fechaduras? Mas por quê? Porque agora a casa tem um novo proprietário, Fábio respondeu sem nenhuma emoção. E você não mora mais aqui. Subi para o nosso quarto, para o quarto que havia sido meu por 16 anos, e comecei a arrumar minhas coisas em 2 malas grandes. Era surreal estar fazendo aquilo. Eu pegava uma foto nossa do casamento, uma roupa que Pedro havia me dado de presente, um perfume que ele adorava em mim, e sentia como se estivesse apagando minha própria existência. Do quarto, conseguia ouvir a conversa deles lá embaixo. O Sr. Roberto estava explicando o valor de mercado da casa. Numa venda rápida, conseguimos pelo menos 2,5 milhões. Se esperarmos o mercado ideal, pode chegar a 3 milhões. Venda rápida mesmo, ouvi Fábio dizer. Quero me livrar disso o quanto antes. Me livrar disso. Era assim que ele se referia à casa onde havia crescido, onde havia se tornado homem, onde eu havia cuidado dele como uma mãe. Quando terminei de arrumar as malas, desci com o coração partindo. Eles estavam todos na sala, conversando sobre reformas que fariam antes da venda, sobre como dividir o dinheiro da venda entre investimentos mais rentáveis. Pronto, disse, colocando as malas no chão. Essas são minhas coisas. Fábio examinou as malas como se fosse um guarda de fronteira. Só roupas e objetos pessoais, né? Nada de valor da casa. Você acha que eu ia roubar alguma coisa? Perguntei, sentindo uma indignação que eu não sabia que ainda tinha forças para sentir. Não é roubo. É só para evitar mal-entendidos futuros. Peguei minhas 2 malas e me dirigi para a porta. Quando estava saindo, virei para dar uma última olhada na casa. Na sala onde havíamos recebido tantos amigos, na escada onde Fábio havia descido de smoking no dia do casamento dele, na varanda onde Pedro e eu tomávamos café todas as manhãs. Cibele, Patrícia me chamou. Não leva para o lado pessoal, tá? É só negócios, nada pessoal. Não respondi. Saí daquela casa sabendo que jamais voltaria a entrar ali. Dirigi até a pousada Estrela do Sul, uma pousada classe média no centro da cidade. Não era um lugar ruim, mas depois de 16 anos numa mansão, aquele quarto pequeno com mobília simples parecia uma cela de prisão. Sentei na cama e chorei como não chorava desde criança. Chorei pela morte do Pedro, chorei pela traição do Fábio, chorei pela humilhação que havia sofrido, chorei pela vida que havia perdido em questão de dias. Era domingo à noite. Na segunda-feira, eu teria que voltar à realidade, ligar para a minha antiga empresa para ver se havia possibilidade de voltar a trabalhar, procurar um apartamento para alugar, reorganizar minha vida do 0 aos 64 anos. Durante as semanas que se seguiram, descobri o que significa ser uma pária social. As reações das pessoas que eu considerava amigas foram variadas, mas a maioria me decepcionou profundamente. Márcia, que havia sido minha melhor amiga por 10 anos, me ligou na terça-feira. Cibele, como você está? Eu soube do que aconteceu. Estou péssima, Márcia. Não sei o que fazer da minha vida. Olha, eu não quero me meter, mas
Será que você não deveria ter pensado melhor na situação financeira quando casou com o Pedro? Você sabia que ele tinha um filho. Desliguei o telefone no meio da conversa. Era inacreditável como as pessoas conseguiam jogar a culpa em mim, como se eu tivesse que ter se protegido de um casamento que foi baseado em amor verdadeiro. Felizmente, nem todas as reações foram negativas. Dona Rosa me ligou alguns dias depois. Dona Cibele, eu encontrei trabalho numa casa nova, mas se a senhora precisar de alguma coisa, pode me ligar. A senhora sempre foi boa para mim. E Silvia, uma conhecida mais distante, me encontrou no supermercado e disse: Cibele, que absurdo o que fizeram com você. Todo mundo sabe que você foi uma esposa dedicada. Esse menino não tem vergonha na cara. Mas essas vozes de apoio eram minoria. A maioria das pessoas ou me evitava, ou fazia comentários do tipo: pelo menos você teve 16 anos de vida boa, como se isso fosse um prêmio de consolação. Na quinta-feira, 2 semanas depois do velório, recebi uma ligação de Fábio. Por um momento pensei que ele tinha mudado de ideia, que talvez tivesse percebido o absurdo da situação. Cibele, é sobre o carro. Que carro? O Corsa que você está usando. Está no nome da empresa. Vou precisar que você devolva. Fábio, esse carro foi presente do seu pai para mim no meu aniversário. Mas está registrado em nome da empresa. É patrimônio da herança. Você está brincando comigo. Não estou brincando. Pode deixar o carro na concessionária Honda da Avenida Central. Já falei com eles. Desliguei o telefone e desabei no chão do quarto da pousada. Eles não estavam apenas me tirando a casa, estavam me tirando tudo. Era uma humilhação sistemática, calculada para me quebrar por completo. Na sexta-feira, entreguei o carro na concessionária e voltei para a pousada de ônibus. Aos 64 anos, depois de uma vida inteira de trabalho e dignidade, eu estava andando de transporte público com 2 malas, sem casa, sem carro, sem família. Foi naquela noite, sentada naquele quarto pequeno de pousada, ouvindo o barulho do trânsito lá fora, que alguma coisa dentro de mim acordou. Não era só tristeza que eu sentia mais, era raiva. Uma raiva fria, calculada, que eu nunca havia sentido antes. Fábio achava que tinha ganhado. Achava que havia conseguido me destruir completamente, me reduzir a nada. Mas ele cometeu um erro. Subestimou a mulher que havia criado ele, que havia ensinado ele a ser forte, a lutar pelo que queria. Ele ia descobrir que eu não era a velhinha indefesa que ele pensava que eu fosse. Eu era Cibele Santos, e aos 64 anos ainda tinha muita luta dentro de mim. Na manhã de segunda-feira, 3 semanas depois da minha humilhação pública, liguei para o Dr. Henrique Almeida, o melhor advogado de direito de família da cidade, um homem que eu conhecia de referências profissionais e que tinha fama de nunca perder uma causa quando estava do lado da justiça. Doutor. Henrique, aqui é Cibele Santos. Eu preciso muito conversar com o senhor. É sobre uma herança que me foi negada injustamente. Pode vir aqui na quarta-feira de manhã, dona Cibele. Vamos ver o que podemos fazer. Pela primeira vez em 3 semanas, consegui sorrir. A luta estava apenas começando. Na quarta-feira de manhã, às 9 horas em ponto, eu estava na porta do escritório do Dr. Henrique Almeida. Havia dormido mal, mas pela primeira vez em 3 semanas sentia que tinha um propósito, uma direção para canalizar toda aquela dor e raiva. O escritório ficava no 15º andar de um prédio comercial elegante no centro da cidade. A recepcionista, uma moça simpática de uns 30 anos, me ofereceu café enquanto eu esperava. A senhora é a dona Cibele? Doutor Henrique já está te esperando. Pode entrar. Doutor. Henrique Almeida era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação dourada e um jeito sério, mas gentil. Seu escritório era forrado de livros de direito e diplomas nas paredes. Dona Cibele, sente-se, por favor. Primeiro, meus pêsames pela perda do seu marido. Obrigada, doutor.
Agora me conte tudo o que aconteceu, desde o princípio. Não omita nenhum detalhe, por menor que pareça. Passei uma hora inteira contando toda a história. A morte do Pedro, o comportamento estranho do Fábio, a humilhação no velório, a expulsão da casa, a retirada do carro. Dr. Henrique anotava tudo num bloco amarelo, fazendo perguntas específicas de vez em quando. A senhora tem certeza de que o Pedro nunca mencionou o testamento? Tenho certeza. Ele sempre dizia que não se preocupasse com essas coisas, que tudo ficaria bem resolvido. E sobre a compra da casa? A senhora lembra de algum detalhe? Lembro que foi em 2009, 2 anos depois que casamos. Pedro disse que queria colocar a casa no nome dos dois, mas eu disse que não era necessário, que confiava nele. Dr. Henrique fez uma anotação mais demorada. E a empresa? A senhora sabia dos detalhes financeiros? Não muito. Pedro sempre cuidou dessa parte. Eu sabia que ia bem, que tinha várias obras grandes, mas nunca me meti nos negócios dele. A senhora tem ideia de quando foram feitas as últimas movimentações patrimoniais importantes? Pedro andava muito ativo nos últimos anos. Comprou 2 apartamentos como investimento, fez algumas aplicações, mas isso foi há uns 3, 4 anos. Dr. Henrique parou de escrever e me olhou direto nos olhos. Dona Cibele, posso ser franco com a senhora? Por favor, seja. A situação que a senhora me descreveu tem elementos muito estranhos. Fábio agiu rápido demais, de forma muito organizada, e esse advogado, Dr. Maurício, já estar presente no velório é muito suspeito. Suspeito como? Parece que eles estavam preparados para isso há muito tempo, como se soubessem exatamente o que fazer quando o Pedro morresse. Mas eles não podiam saber que ele ia morrer. Não, mas podiam estar se preparando para quando isso acontecesse. O que me preocupa é, será que eles sabiam de algo que a senhora não sabia? O que você quer dizer? Dona Cibele, vou ser direto. Existe a possibilidade de que o Pedro tenha feito disposições patrimoniais que nem a senhora nem Fábio sabiam. É comum homens da idade dele se preocuparem com a proteção da esposa. Senti meu coração acelerar. Você acha que pode ter algo que eu não sei? Vou investigar tudo. Mas preciso que a senhora me traga todos os documentos que tiver. Certidão de casamento, documentos da casa, extratos bancários, qualquer papel que possa ser relevante. Eu tenho algumas coisas guardadas na pousada. Ótimo. E Dona Cibele, uma coisa importante. Não fale com Fábio sobre nossa conversa. Não conte para ninguém que está procurando ajuda legal. Se realmente há algo escondido, é melhor que eles não desconfiem que estamos investigando. Saí daquele escritório com uma sensação estranha, como se uma porta que eu nem sabia que existia estivesse se abrindo. Dr. Henrique tinha razão. Havia muitas coisas estranhas na forma como Fábio havia agido. Rápido demais, organizado demais, cruel demais. Voltei para a pousada e organizei todos os papéis que tinha. Nossa certidão de casamento, alguns extratos bancários antigos, documentos do meu carro, que não serviam mais para nada, e uma pasta com recibos diversos que Pedro sempre me pedia para guardar. Na sexta-feira de manhã, voltei ao escritório do Dr. Henrique com todos os documentos. Perfeito, Dona Cibele. Agora vou começar a investigação formal. Primeiro, vou checar a situação da casa no cartório. Depois, vou investigar movimentações bancárias e possíveis testamentos em todos os cartórios da cidade. Às vezes, os documentos estão registrados em cartórios menos centrais. Quanto tempo isso pode levar? Se houver algo relevante, vou descobrir em 3 a 4 semanas. É um processo que demora, porque preciso consultar vários cartórios e instituições financeiras de forma sistemática. Se não houver nada, pelo menos vamos saber exatamente quais são seus direitos como viúva. E se descobrirmos que eu tenho direitos que eles estão negando? Dr. Henrique sorriu pela primeira vez desde que nos conhecemos. Aí, Dona Cibele, vamos dar uma surpresa muito desagradável para o Fábio e sua esposa.
Durante aquelas semanas, tentei manter uma rotina para não enlouquecer de ansiedade. Caminhava pela manhã, almoçava em restaurantes baratos, passava as tardes lendo na biblioteca municipal. Era uma vida simples, mas pelo menos tinha uma esperança para me agarrar. Consegui um trabalho temporário como consultora contábil para uma empresa pequena, o que me ajudou tanto financeiramente quanto psicologicamente. Trabalhar sempre foi minha forma de manter a dignidade. Na terceira semana, Dr. Henrique me ligou. Dona Cibele, precisa vir aqui hoje mesmo. Descobri algo muito importante. Pode me adiantar alguma coisa? Pessoalmente. É melhor a senhora sentar para ouvir isso. Cheguei no escritório dele às 2 da tarde, com o coração batendo descompassado. Doutor. Henrique estava com uma pilha de papéis na mesa e uma expressão que misturava surpresa com satisfação. Dona Cibele, sente-se, o que vou contar vai mudar completamente sua situação. Pelo amor de Deus, doutor, me conta logo. Seu marido foi muito mais cuidadoso do que imaginávamos. Muito mais. Ele abriu a primeira pasta. Descobri que Pedro fez um testamento há 2 anos, registrado no cartório de notas Dr. Lauro Muniz. Um testamento que deixa instruções muito específicas sobre o patrimônio. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Um testamento? Mas o Dr. Maurício disse que não havia testamento. Dr. Maurício foi negligente em sua investigação ou talvez tenha se apressado demais. Ele consultou apenas os cartórios principais do centro, mas não verificou o cartório da Rua das Flores, onde efetivamente o testamento está registrado. É um erro grave para um especialista. E o que diz o testamento? Dr. Henrique sorriu. Diz que você herda a casa da Rua das Magnólias, 2 apartamentos que Pedro comprou como investimento, uma conta poupança considerável e 40% da empresa. Comecei a chorar. Não de tristeza, mas de alívio, de gratidão, de amor pelo Pedro. Mesmo morto, ele ainda estava me protegendo. Espera, tem mais, Dr. Henrique continuou, abrindo a segunda pasta. Junto com o testamento, Pedro deixou uma carta. Uma carta dirigida especificamente para você. Uma carta? Uma carta explicando por que tomou essas decisões e pedindo desculpas por não ter contado sobre o testamento em vida. Dr. Henrique me entregou um envelope lacrado, com meu nome escrito na letra reconhecível do Pedro. Com as mãos tremendo, abri o envelope e comecei a ler. Minha querida Cibele, se você está lendo esta carta, é porque eu já parti e você está descobrindo sobre o testamento que fiz sem te contar. Peço perdão por ter guardado isso em segredo, mas eu tinha meus motivos. Nos últimos anos, comecei a perceber mudanças no comportamento do Fábio, a influência da Patrícia, os comentários sobre dinheiro, a forma como ele passou a te tratar com frieza. Eu tentei ignorar, tentei acreditar que era impressão minha, mas cada vez ficava mais claro que meu filho havia se tornado uma pessoa que eu não reconhecia. Decidi fazer este testamento para te proteger, porque sei que você me amou de verdade, não pelo que eu tinha, mas pelo homem que eu era. Você dedicou sua vida a mim e ao Fábio, transformou nossa casa num lar e merece viver com dignidade depois que eu partir. Não contei para você porque não queria te preocupar com brigas familiares enquanto eu ainda estava vivo. Achei que seria melhor você descobrir só se fosse necessário. Espero que Fábio aceite minhas decisões com maturidade, mas se ele não aceitar, lute pelos seus direitos. Você merece tudo o que estou deixando para você. Te amo para sempre, Pedro. Chorei tanto lendo aquela carta que Dr. Henrique precisou me oferecer água e me deixar uns minutos para me recompor. Pedro sabia, consegui dizer finalmente. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Seu marido foi muito inteligente, Dr. Henrique disse. Ele deixou tudo muito bem documentado, com testemunhas, registrado em cartório, não há como contestar. E quanto Fábio herda? Fábio herda 60% da empresa, que é uma quantia considerável,
mas a casa, os apartamentos, a conta poupança e 40% da empresa são seus. Isso significa que Fábio não só mentiu para a senhora, como tentou roubar propriedades que legalmente são suas. A casa onde ele está morando agora é sua há 2 anos, desde que o testamento foi registrado. Fiquei em silêncio por alguns minutos, processando tudo. Pedro havia me amado tanto que passou anos me protegendo de um filho que ele mesmo havia criado. Ele sabia que Fábio poderia tentar me prejudicar e, silenciosamente, construiu uma blindagem legal ao meu redor. Doutor, e agora? O que a gente faz? Doutor. Henrique sorriu daquele jeito que advogados sorriem quando sabem que vão ganhar uma causa difícil. Agora, dona Cibele, vamos dar a Fábio e Patrícia a surpresa das vidas deles. Vamos marcar uma reunião na casa, que é sua, diga-se de passagem, e vamos mostrar para eles quem realmente herdou alguma coisa nessa história. Eles vão ficar furiosos. Que fiquem. Eles tentaram enganar a senhora, humilharam a senhora publicamente, expulsaram a senhora da sua própria casa. Agora é hora da justiça. Quando? Que tal sexta-feira à tarde? Vou ligar para Dr. Maurício e dizer que preciso conversar com Fábio sobre algumas descobertas importantes durante uma investigação patrimonial de rotina. Ele vai achar que é procedimento legal normal. E eu? A senhora vai estar lá. Afinal, é na sua casa que a reunião vai acontecer. Pela primeira vez em 3 semanas, sorri de verdade. Pedro, meu amor, onde quer que você esteja, obrigada por nunca ter parado de me amar e me proteger. Obrigada por conhecer seu filho melhor do que eu mesma conhecia. Sexta-feira à tarde, Fábio ia descobrir que subestimou completamente a mulher que o criou. E ia descobrir também que traição tem preço. Na sexta-feira, às 3 da tarde, cheguei na minha própria casa. Essa frase pode parecer estranha, mas era exatamente isso que eu sentia. Estava voltando para casa depois de 1 mês de exílio forçado. Dr. Henrique havia ligado para Dr. Maurício, na manhã anterior, inventando uma desculpa sobre descobertas importantes durante investigação patrimonial de rotina que precisavam ser esclarecidas presencialmente. Quando toquei a campainha, foi Patrícia quem abriu a porta. O rosto dela mudou completamente quando me viu. "O que você está fazendo aqui?" ela perguntou, com aquele tom de proprietária que me irritava profundamente. "Vim para a reunião", respondi, com uma calma que eu não sabia que tinha. "Doutor, Henrique não avisou que eu estaria presente?" "Que reunião? Ninguém falou nada de você vir aqui." "Patrícia, quem está na porta?" Ouvi a voz do Fábio vindo da sala. "É a Cibele. Ela diz que veio para uma reunião." Fábio apareceu na porta com uma expressão de irritação. Estava usando uma camisa social cara, provavelmente comprada com o dinheiro que ele achava que havia herdado, e me olhava como se eu fosse uma vendedora inconveniente. "Cibele, o que você está fazendo aqui? Eu falei que mudamos as fechaduras." "Falou mesmo", respondi, tirando da bolsa um molho de chaves. "Mas Dr. Henrique providenciou as chaves corretas para mim ontem." "Chaves corretas? Como assim?" Nesse momento, Dr. Henrique chegou, carregando sua pasta de couro marrom e com um sorriso que eu aprendi a associar com vitória certa. "Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Patrícia. Podemos entrar? Temos assuntos muito importantes para resolver." "Doutor." "Henrique", Fábio disse, claramente confuso. "O senhor não disse que a Cibele ia estar aqui." "Não disse mesmo. Foi uma surpresa que preparei. Afinal, ela é a pessoa mais interessada nos assuntos que vamos discutir hoje." Entramos na sala. Na minha sala, decorada por mim ao longo de 16 anos. Dr. Maurício já estava lá, sentado no sofá bege que eu havia escolhido com tanto carinho. Quando me viu, ficou visivelmente desconfortável. "Dr. Maurício." "Doutor." Henrique cumprimentou com educação profissional. "Obrigado por ter vindo. Acho que vai ser uma tarde bastante esclarecedora para todos nós." "Do que se trata exatamente?"
Dr. Maurício perguntou. Trata-se da herança do falecido Pedro Mendonça e de alguns equívocos graves que precisam ser corrigidos imediatamente. Dr. Henrique abriu sua pasta e colocou uma pilha de documentos na mesa de centro, a mesma mesa onde Pedro e eu tomávamos café nas manhãs de domingo. Fábio, ele começou, com um tom sério, mas educado. Você poderia me explicar com base em que documentação afirmou que seu pai não deixou testamento? Ora, Dr. Maurício fez a investigação completa. Não havia testamento registrado. Dr. Maurício, Dr. Henrique se virou para o advogado de Fábio. O senhor consultou o cartório de notas Dr. Lauro Muniz, na Rua das Flores? Dr. Maurício ficou pálido. Eu consultei os cartórios principais da cidade. Mas não consultou o cartório onde Pedro Mendonça efetivamente registrou seu testamento há 2 anos. O silêncio na sala foi absoluto. Você podia ouvir uma mosca voar. Isso deve estar errado, Fábio balbuciou. Dr. Henrique sorriu e pegou o primeiro documento da pilha. Este é o testamento de Pedro Mendonça, registrado em 15 de janeiro de 2022, no cartório de notas Dr. Lauro Muniz, devidamente registrado, com 2 testemunhas presentes e todas as formalidades legais cumpridas. Fábio arrancou o papel das mãos do Dr. Henrique. Quando leu, a cor sumiu do rosto dele. Isso não pode estar certo. Meu pai nunca faria isso comigo. Está tudo registrado oficialmente há 2 anos, Fábio. E há mais. Dr. Henrique pegou o segundo documento. Esta é uma carta pessoal que seu pai deixou para Cibele, explicando suas motivações. Uma carta? Patrícia perguntou com a voz estranha. Uma carta onde Pedro explica que percebeu mudanças no comportamento do filho ao longo dos anos e que decidiu proteger a esposa por essa razão. Fábio estava lendo o testamento com as mãos tremendo. Ele deixou quase tudo para ela. Não quase tudo, Dr. Henrique corrigiu. Você herda 60% da empresa, que é uma herança considerável. Mas a casa, os apartamentos, a conta poupança e 40% da empresa pertencem legalmente a Cibele. Mas isso significa que você está morando ilegalmente na casa dela há 1 mês. Significa que você tentou vender uma propriedade que não é sua. E significa que você cometeu o crime de apropriação indébita. Patrícia levantou do sofá como se tivesse levado um choque. Isso é uma conspiração. Vocês estão inventando documentos. Doutor Maurício, Dr. Henrique se dirigiu ao advogado de Fábio. O senhor gostaria de examinar estes documentos? Todos podem ser verificados no cartório competente. Doutor. Maurício pegou os papéis com mãos trêmulas. Depois de alguns minutos lendo, ele balançou a cabeça negativamente para Fábio. É tudo legítimo, Fábio. O testamento é válido e inquestionável. Eu sinto muito. Minha investigação foi incompleta. Deveria ter verificado todos os cartórios da cidade, não apenas os principais. Como assim incompleta? Fábio explodiu. Você me disse que eu herdava tudo. Eu disse que você herdaria tudo que não estivesse especificamente destinado a outra pessoa em testamento. Mas eu cometi um erro grave ao não fazer uma busca exaustiva em todos os cartórios. Foi então que eu me levantei e olhei diretamente para Fábio. Fábio, disse com toda a dignidade que consegui reunir. Você tem alguma coisa para me dizer? Ele levantou a cabeça e me olhou com raiva, não com arrependimento. Você planejou isso tudo, não foi? Você manipulou meu pai para ele fazer esse testamento. Eu nem sabia que esse testamento existia até ontem, respondi, com toda a calma do mundo. Seu pai fez isso porque te conhecia melhor do que eu mesma te conhecia. Isso é mentira? É verdade, Fábio. Pedro sabia que tipo de homem você estava se tornando. Ele percebeu a influência da Patrícia, percebeu como você mudou comigo ao longo dos anos, e ele me protegeu de você. Eu nunca mudei com você. Mudou sim.
E a prova é a forma como você me tratou depois que ele morreu. Pedro sabia que você faria exatamente isso. Tentaria me expulsar, me humilhar, me tirar tudo. Por isso ele me protegeu. Patrícia estava andando de um lado para outro da sala, como uma fera enjaulada. Isso não pode ficar assim. Vamos contestar tudo na justiça. Podem tentar, Dr. Henrique disse. Mas vou avisá-los. Qualquer tentativa de contestar esse testamento será facilmente refutada. Temos 2 testemunhas vivas que presenciaram a assinatura. Temos laudos médicos da época provando que Pedro estava em plena capacidade mental, e o documento está perfeito sob todos os aspectos legais. Além disso, eu acrescentei, me levantando, vocês 2 têm 48 horas para desocupar esta casa. Como assim desocupar? Fábio perguntou. Esta é a minha casa há 2 anos, desde que o testamento foi registrado. Vocês estão morando aqui ilegalmente. Por generosidade, estou dando 48 horas ao invés de chamar a polícia agora. Você não pode fazer isso. Somos família. Família? Eu ri, mas foi uma risada amarga. Fábio, você me expulsou desta casa na frente de meio mundo, me chamou de interesseira, me tirou até o carro. Agora vem falar de família? Eu estava abalado com a morte do meu pai. Você estava calculando como se livrar de mim desde a primeira hora que seu pai morreu. Não tenta me enganar. Doutor. Maurício se levantou, claramente constrangido. Fábio, acho melhor a gente aceitar a situação. Não há nada que possamos fazer legalmente. Tem sim, Patrícia gritou. A gente vai provar que ela manipulou um velho, que ela usou da senilidade dele. Patrícia, Dr. Henrique disse, com um tom de advertência. Sugiro que a senhora tenha cuidado com suas palavras. Acusações de manipulação de idosos são crimes graves, e posso processá-la por calúnia e difamação. E além disso, eu acrescentei, Pedro tinha 71 anos e estava em perfeitas condições mentais quando fez o testamento. Vocês têm alguma prova médica de senilidade? Algum laudo psiquiátrico? Alguma testemunha de comportamento estranho? Eles não tinham nada, e sabiam disso. Cibele. Fábio tentou uma última cartada, com uma voz que tentava ser conciliadora. A gente pode conversar, dividir as coisas de forma justa. Afinal, eu sou filho do sangue dele. Você é filho do sangue dele, concordei. Mas eu fui a mulher que ele amou de verdade nos últimos 16 anos da vida dele. E ele escolheu me proteger de você. Isso não é justo. Justo seria você ter me respeitado depois que ele morreu. Justo seria você ter me consolado ao invés de me humilhar. Justo seria você ter reconhecido tudo que eu fiz por você ao longo da sua vida. Fábio saiu da casa aos berros, prometendo que ia acabar comigo na justiça. Patrícia me xingou de várias formas criativas antes de sair também. Dr. Maurício pediu desculpas pelo equívoco e saiu rapidinho, provavelmente já pensando em como salvar a reputação profissional dele. Dr. Henrique e eu ficamos sozinhos na sala. Dona Cibele, como a senhora se sente? Aliviada, triste, mas aliviada. Triste por quê? Porque confirmei que o menino que eu criei com tanto amor se tornou uma pessoa que eu não reconheço. Às vezes as pessoas mostram quem realmente são quando estão sob pressão. É verdade. Pedro conhecia o filho dele melhor do que eu. Isso foi há 8 meses. Fábio tentou contestar o testamento, mas como o Dr. Henrique havia previsto, perdeu todos os processos. O juiz foi severo na sentença final, dizendo que aquela era uma tentativa vil de desrespeitar a vontade clara de um homem morto e humilhar uma viúva honesta. Fábio ainda tentou recorrer, mas seus próprios advogados o aconselharam a desistir devido aos custos crescentes e às chances nulas de vitória. A parte da empresa que ele herdou estava dando prejuízo. Descobri que ele havia feito investimentos desastrosos nos últimos anos de vida de Pedro, tentando parecer mais competente do que realmente era. Ele teve que vender a casa particular dele para cobrir dívidas da empresa,
e hoje mora num apartamento alugado, tentando salvar o que resta dos negócios. Patrícia se separou dele há 4 meses. Cansou da obsessão autodestrutiva que ele desenvolveu pelo testamento e pela injustiça que dizia ter sofrido. Ela voltou para a casa dos pais com os 2 filhos e já está namorando um empresário mais velho. Fábio nunca pediu desculpas, nunca reconheceu que estava errado. Até hoje, quando me vê na rua, que acontece raramente, desvia o olhar, consumido pela própria amargura e revolta. Eu transformei um dos quartos da casa em escritório e ampliei meu trabalho como consultora contábil. Tenho uma clientela fiel e uma renda que, somada aos aluguéis dos 2 apartamentos e aos rendimentos da conta poupança, me garante uma vida muito confortável. Reformei a casa inteira, mudei a decoração, tirei tudo que lembrava tempos ruins e mantive apenas o que me traz boas memórias do Pedro. O jardim está mais bonito do que nunca. Contratei um paisagista que criou canteiros novos com as flores favoritas do meu marido. Tenho uma vida social ativa. Alguns dos amigos antigos voltaram a me procurar quando souberam da verdade sobre o testamento. Pessoas que haviam se afastado por medo de se meter numa situação complicada. Outros, como Dona Rosa, sempre me apoiaram e continuam sendo pessoas importantes na minha vida. Viajo pelo menos 3 vezes por ano. Já fui para a Europa que Pedro havia prometido. Conheci Paris como sempre sonhei, e agora estou planejando uma viagem para a Ásia. Fiz questão de enquadrar e pendurar na parede da sala principal a foto do Pedro que foi tirada no nosso último aniversário de casamento, junto com a carta que ele me deixou. Embaixo da foto, mandei gravar uma plaquinha dourada com uma frase que ele me dizia sempre: "O amor verdadeiro protege, mesmo quando a gente não está mais aqui." Todas as manhãs, quando acordo na minha cama, na minha casa, eu sinto a presença do Pedro em cada cantinho. Ele sabia que a gratidão não se compra com herança, se conquista com amor verdadeiro. E ele sabia que eu o amei de verdade, não pelo que ele tinha, mas pelo homem maravilhoso que ele era. Fábio perdeu muito mais do que dinheiro e propriedades. Perdeu a dignidade, perdeu a família que tinha comigo, perdeu o respeito que o nome do pai havia construído na cidade e perdeu a chance de ser lembrado como um homem de caráter. A ganância o cegou tanto que destruiu até mesmo o pouco que legitimamente havia herdado. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela humilhação terrível no velório foi, na verdade, o momento em que descobri do que eu era capaz. Descobri que aos 64 anos ainda tinha muita luta dentro de mim, que não ia aceitar ser desrespeitada por ninguém, e que o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de triunfar. E você, que me ouviu até aqui, já passou por alguma situação onde precisou lutar pelo que era seu por direito? Já teve que enfrentar a traição de pessoas que deviam te proteger? Se você se identificou com a minha história, deixe um comentário contando como foi. Se você conhece alguém que está passando por algo parecido, compartilhe esta história para que essa pessoa saiba que nunca é tarde para lutar pela justiça. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like se a história te emocionou e ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Porque a vida sempre tem mais capítulos para contar, e nem todos eles terminam da forma que esperamos. Às vezes, terminam da forma que merecemos.